Bom dia, tudo bem com vocês? Meu nome é Vanusa. Hoje a gente vai continuar com a terceira parte do livro A Psiquiatria de Deus, de Charles Allen, na nossa série Como Fazer Devocional com o Livro, tá bom? Eh, Este livro, ele nos fala no verso 3. Nós estamos estudando sobre O Senhor é o meu pastor, né? O Salmo 23. Estamos. eh, Por que que eu peguei esse livro? Porque ele fala algumas curiosidades sobre o Salmo que eu não sabia. Algumas eu tinha ouvido falar, algumas eu tinha ouvido em pregações, porque as pregações elas trazem bastante curiosidades, né, sobre a vida do pastor e da ovelha. E eu venho trazer para vocês aqui hoje o verso 3 que diz: Ele me faz repousar em pastos verdejantes. É, o autor, ele fala que um belo dia ele sentiu uma dor muito grande nas costas, não deu muita importância, até que ele foi internado, era uma enfermidade que ele tinha, ele foi internado. E ele falou que ficou muito infeliz naquele hospital, porque ele tinha muita coisa para fazer, inclusive na obra de Deus, ele tinha que pregar, tinha que fazer um monte de coisa. É, e até que ele recebeu uma visita de uma pessoa, né? E que disse para ele: Olha, Charles, eu preciso te lembrar uma coisa. Não fica assim tão angustiado. Preciso te lembrar uma coisa. Ele me faz repousar. Muitas vezes nós não damos o valor devido a repousar. Ou então a gente transforma essa passagem numa coisa. A gente transforma o repousar numa coisa espiritual. A gente espiritualiza. Ele me faz repousar. Como se nós não precisássemos de um descanso. Nós somos um corpo físico. Hoje, por exemplo, eu dormi até mais tarde, porque eu tive muitas atividades ontem, estava bem cansada, né? E eu comecei a sentir uma dorzinha de cabeça. E eu percebi que era uma dorzinha cansada. Então, eu acordei, o horário que eu costumo acordar, de madrugada. Falei com meu esposo, né? Preparei a saída dele para o trabalho, que eu ajudo ele fazendo café, né? E já aproveito, já cuido do gato e tal. E falei, vou dormir mais. E acordei tarde, né? Mas eu estava precisando descansar, estava precisando repousar. Porque foi um dia corrido, porque à noite nós tivemos atividade, porque a gente estava cansado. E inevitavelmente vem aquele sentimento de, nossa, que preguiça. Nossa, não estou produzindo. Uma culpa, né? Nossa, será que eu estou sendo menos espiritual porque eu não fiquei orando, né? Não fui ler Bíblia, não fui orar. Então, nós somos mais duros conosco mesmos do que o próprio Deus. Nós estamos num corpo físico. Nós precisamos entender os sinais que nosso corpo dá. E às vezes Deus tem que fazer. Deus, não é que Deus tem. Deus permite que a gente fique doente. Porque você não está cuidando do seu corpo físico. Nós temos que cuidar de várias formas. Descansar, repousar é uma delas. Então, ele fala dessa experiência que ele teve. Eu conto para vocês essa minha experiência de dormir um pouco, descansar um pouco. Tô com a cara inchada, mas eu dormi um pouco, né? É, um pouco mais, né? Então, eu não tenho uma idade mais, né? É, eu não sou tão velha, mas já tô na meia idade. Então, eu sou muito ativa, eu gosto de fazer minhas coisas, eu gosto de fazer as coisas. Então, muitas das coisas que acontecem, que a gente está, às vezes, chegando numa idade
já está idoso, já está com 60 anos, talvez mais, a gente começa a ficar doente e a gente começa a se sentir inútil. Interessante, né? Como Deus prepara todas as coisas, que eu e meu esposo, hoje cedo, a gente estava conversando sobre isso, sobre aposentados que continuam trabalhando. E meu esposo falou assim: ah, o dia que eu aposentar, não trabalho mais. Não vem esse negócio, de, vamos continuar trabalhando, vamos continuar na função, não sei o quê. Ele falou: a gente precisa viver com aquilo que a gente tem, né? A gente precisa, ele comentando sobre uma pessoa da família dele, né? Que, que acaba, não quer diminuir o valor, o nível de vida para o nível de vida de uma pessoa aposentada. Então, ok, se você puder ganhar mais dinheiro, se você tiver, mas não algo que faça com que você não possa sair do trabalho, você não possa ter, desacelerar o ritmo, né? Chega o tempo que você precisa desacelerar do ritmo. Você precisa entender, na ativa, provavelmente eu vou ganhar 50% a menos do que eu ganho trabalhando. Então, se eu não me preparei para isso anteriormente, eu preciso entender que meu nível de vida cai. Que o idoso no nosso país ele tem um nível de vida, infelizmente, um pouco mais baixo, na grande maioria. Então, se você vai viver eh, daqui a 10 anos, você acredita que você vai viver com um salário mínimo? Espero que não, né? Mas a gente tem que ter a frieza, e Jesus nos ensina isso na palavra também, de sentar e programar o nosso futuro. A gente tem que ter a frieza de entender que eu não posso sustentar mais ninguém. O salário mínimo no Brasil só é para mim, né? Então, a gente precisa viver a nossa vida sabendo abaixo do nível que a gente ganha, para que a gente possa descansar um pouco, para que a gente não fique ansioso com o futuro, para que a gente não fique tendo uma expectativa de não, como a gente fazia quando era criança, né? Quando eu fizer 18 anos, eu vou para Paris. Ninguém vai para Paris com 18 anos, a não ser que seja rico, né? Mas é uma expectativa é, grande que a gente tem, mas que vem de uma criança. Uma criança pensa assim. Um adulto tem que entender que ele precisa poupar, ele precisa viver de maneira mais simples, ele precisa ter uma forma de vida, né, que condiz com aquilo que ele ganha. E por que que eu digo isso? Porque hoje em dia nem todo mundo vai aposentar, nem todo mundo é aposentado, nem todo mundo tem uma renda fixa. E aí a gente tem mesmo que estar lutando todos os dias para conseguir o seu sustento. Mas uma coisa eu digo, não nos esqueçamos do começo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Por mais que eu tenha que lutar para conseguir algo, por mais que eu tenha que lutar para ter uma vida para sustentar, né, para me sustentar, eu não posso esquecer que o Senhor me fará repousar. Eu posso lutar. Isso não significa que eu tenho que viver repousando. Isso não significa que eu não vou trabalhar, né? Que eu não vou lutar, que eu não vou buscar, que eu não vou empreender, que eu não vou. Isso não quer dizer nada. Isso não, eu não quero dizer isso, né? Eu quero dizer que eu preciso relaxar, eu preciso descansar naquele que me faz repousar, né? Naquele que me dá o tempo certo de parar, de pensar, de repousar. E o autor diz assim também, né? Que parar talvez seja uma das coisas mais difíceis para nós. E é verdade. Eu comentava com meu esposo hoje cedo, eu falava assim, as pessoas acreditam, mesmo os aposentados, eles acreditam que eles só valem alguma coisa porque enquanto estão produzindo, né? E por isso que tem tanta depressão entre os idosos. Por quê? Porque antigamente o idoso ele era o reservatório da cultura, da tradição. Por que que em muitas tribos você não vê, principalmente as mais primitivas, né? Você não vê depressão em idoso, porque o idoso ele é reverenciado,
O idoso, ele é consultado para opiniões daquela tribo, daquela comunidade. Nós vemos que em famílias em que os idosos eh, são respeitados como sabendo algo, né? Eles são mais felizes porque eles podem contribuir. Eles podem contribuir não em cuidar os filhos dos mais novos, que não é função deles, porque senão vai ficar cansativo. Mas os pais hoje em dia, eles acham que os idosos não sabem nada. Nós vivemos numa sociedade que as pessoas falam assim: ah, a nova moda. É a moda disso, é a moda daquilo, né? E quem não tá na moda, que normalmente são os mais idosos, né? Eles não merecem ser ouvidos, eles não merecem ser respeitados. Então, hoje as pessoas estão sofrendo, a sociedade em geral está sofrendo de depressão, de ansiedade, porque não tem raízes. E isso também é provado cientificamente, também é estudado cientificamente, né? Na psicologia. Por quê? Porque a falta de raiz, a falta de referência ancestral, é, a falta de uma sociedade que respeita as tradições, tem feito as pessoas ficarem ansiosas com o futuro, porque você não tem onde pisar. Então, é como se você estivesse andando numa estrada que cada vez que você desse um passo, a parte de trás do caminho caísse. Então, você tem que andar mais rápido, porque se você não andar mais rápido, você pode cair. Você pode cair num abismo. E o mesmo acontece com o futuro, porque você não tem certeza, você não tem referência de pessoas que venceram, você não tem referência de pessoas que deu certo. Você não tem referência de pessoas que souberam como agir em determinada situação. Ah, mas é tudo diferente. Não é. Um exemplo disso é a Bíblia. Quando você lê a Bíblia, você percebe que as coisas já aconteciam quase que da mesma forma. Antigamente, há milhares de anos atrás. Acontece hoje ainda. E a Bíblia, quando você não tem essa referência da pessoa mais velha para te ensinar, a Bíblia nos mostra os conselhos da Bíblia, né? E esses conselhos são aqueles que nos fazem, eh, os conselhos da Bíblia e com a iluminação do Espírito Santo, né? Com a leitura devocional da Bíblia também, eh, e o Espírito Santo nos lembrando aquilo que nós temos que lembrar no tempo certo, porque a palavra fala que nós temos que estudar a palavra para que no tempo certo o Espírito Santo venha nos lembrar aquilo que nós já sabemos. Por isso que nós temos que ler a Bíblia, né? Guardar a palavra no nosso coração para não pecar. Guardar a palavra no nosso coração para termos orientação. Porque a Bíblia é isso, a Bíblia é orientação para a nossa vida em todos os sentidos. Então, como eu disse uns dias atrás, o homem vem com manual de instruções, sim, é a palavra de Deus, o manual de instruções. Né? Não é uma coisa simples, faça isso, faça aquilo outro. Mas tem muitas passagens da Bíblia que fala, fala de você se envolver com mulheres adúlteras, né? Com homens, você viver na promiscuidade, o que que acontece com você. Então as pessoas elas não querem a correção, porque se acontecer aquilo, se você estiver fazendo aquilo, você sabe o que que vai acontecer lá na frente. E aí a gente às vezes prefere ficar fazendo o que a gente faz sem ser alertado do que acontece no futuro, porque o que dá bastante revolta nas pessoas vai falar assim, ah, aconteceu mesmo, né? Então fala assim, ah, tá se metendo na minha vida, né? É a rebeldia com o passado, com as pessoas. Então, por que que nós estamos falando sobre isso? Sobre o repousar, o repousar. Precisamos repousar. Precisamos viver uma vida onde o Senhor é o nosso pastor e entender o momento de repousar, momento de parar. Uma outra coisa que ele fala, né, que
Poucas vezes nós nos lembramos que antes de enviar os discípulos para conquistar o mundo, Jesus lhe disse que esperassem em oração o poder do Espírito Santo, né? Então, o autor também fala assim que Elias encontrou a Deus no temor da terra, no tremor da terra, não no tremor da terra, não no fogo, mas na voz calma e tranquila. Que quando Deus encontrou Moisés no deserto, ele estava pastoreando lá seu gado, suas ovelhas, e no meio do deserto, quando Deus chama a atenção dele botando fogo na sarça. Então são momentos que você está sozinho, que você está tranquilo. E Jesus, ele pregava, ele curava enfermos, fazia milagres e estava sempre voltando para o deserto, voltando, passando a noite em oração no jardim, indo para o deserto onde ele foi tentado, em jejum e oração. Jesus tinha o tempo de repousar. E se nós não repousarmos, uma hora Deus vai nos fazer repousar para ouvi-lo e para descansar o nosso corpo também. Então, nós temos que estar atentos à orientação do Espírito Santo quando a orientação for: descansa, descansa em mim, calma, não se desespera. Você tem um pastor, não se esqueça. E aonde ele faz te repousar, você repousar, é em pasto verdejante. O Senhor te faz repousar num lugar, o pasto para a ovelha é provisão. O Senhor vai te prover e vai te fazer descansar, né? A ovelha é um animalzinho ruminante. Então ela come, né? E depois ela precisa repousar. Para quê? Para ruminar, né? Para fazer, para a gente costuma dizer, numa linguagem figurativa, que ruminar é meditar também. Então, medita, rumina. Rumina a situação, rumina o que está acontecendo. Peraí, calma, calma. Aconteceu um monte de coisa. Eu não estou conseguindo digerir. Calma. Eu vou fazer um propósito com Deus aqui, vou orar um pouco. Não aquela oração que tem o seu lugar, que é a oração de determinar. Então, não, aquela oração, amém. Vamos fazer depois. Mas, Senhor, o que que o Senhor quer que eu faça? Senhor, eu vou repousar em Ti, eu não vou fazer mais nada sem pensar. Não vou fazer mais nada sem procurar saber de Ti uma solução do que fazer. Até mesmo um leito de um inválido pode ser um lugar de bênção, se a pessoa souber transformar em benefício seu importuno. Isso nós vivemos aqui, né? Antes de acontecer uma situação aqui na nossa casa, estava trabalhando em dois empregos, porque eu tinha um objetivo. Então eu saía da minha casa às 5:30 da manhã, né? Acordava às 4, saía às 5:30 da manhã, 4:30 acordava, né? Saía às 5:30 da manhã, trabalhava um emprego numa cidade, pegava duas condições, ia para um segundo emprego, já aqui na minha cidade, num lugar afastado, que eu demorava mais de uma hora para chegar. Eu saía às 6 da tarde, mesmo sendo no mesmo município, saía às 6 da tarde do meu trabalho e chegava em casa às 7 da noite. E aí tinha tudo para fazer. Filho para cuidar, casa, janta, tudo para fazer. É, E aí vocês imaginam, né, que a gente não comia direito, a gente não dormia direito, né? Tinha muito problema de insônia, porque eu tinha um objetivo e a gente tem mesmo que batalhar por um objetivo, eu concordo. Mas o Senhor me fez repousar.
Aconteceu uma situação de doença na minha família e eu precisei repousar. E eu fiquei no hospital 2 meses internada com meu filho. E ali eu aprendi a orar só orar. E quando Deus devolveu a vida do meu filho, eu sabia que a gente tinha que ficar 2 meses esperando uma cirurgia que ia acontecer. Graças a Deus ele estava bem fisicamente, né? Foi meu companheiro no hospital, né? Ele fez companhia para mim no hospital. É, mas nós lemos a Bíblia, o livro de Lucas inteiro no hospital. A gente fez coisas que a gente não fazia mais junto, desenhamos, né? E, sobretudo, né? A gente aprendeu, eu e ele, a confiar no Senhor, nosso futuro. Ali, nosso futuro era esperar por aquela cirurgia. Nós não tínhamos muito o que fazer naquele momento. Ali você não faz planos para o futuro. Você, não porque você não crê, mas você não faz planos porque você precisa passar por aquela etapa que a gente estava esperando, que era a cirurgia. Então, irmãos, é, existem várias coisas e muitas vezes Deus precisa nos fazer repousar, porque nós não repousamos por nós mesmos. Então, as circunstâncias nos fazem parar e pensar. Então, eu queria que você pensasse nesse momento, numa situação da sua vida em que você foi forçado a repousar, ou se você está vivendo nessa situação de turbilhão, que muitas coisas acontecem, muita coisa está acontecendo e você não está conseguindo repousar. E aí, deixa o Senhor falar com você. Deixa o Senhor trazer o repouso que você precisa. Deixa o Senhor ser o teu pastor. Lembra que nada te faltará? Deixa ele ser o teu pastor. Deixa ele ser aquele que te guia para os pastos verdejantes para repousar, tá bom? Porque aí você vai ver que tem saída. Você vai ver que tudo vai chegar no eixo. Uma hora vai chegar. Então, esse salmo, a gente costuma dizer aqui em casa que é o salmo da provisão. Quando a gente fala assim, quando a gente está em dúvida, a gente vai falar algum salmo, fala Salmo 23. Aí sempre alguém fala, qual que é o 23 mesmo? Por incrível que pareça, né? Tem pessoas, na minha família, a gente não tinha de cor o Salmo 23. Aí fala assim, da provisão. Aí, é da provisão. Porque a gente lembra que a gente ora esse salmo na hora das refeições. Então, o Salmo 23 é conhecido como o Salmo da provisão. Então, eu vou ler esse salmo novamente, tá? Eu tô lendo a versão que tá aqui no livro, não é a versão que eu tenho decorada, tá? É, mas eu vou ler aqui e depois eu quero fazer uma oração por você, tá bom? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Deus querido e amado, nós te adoramos nesta manhã. Não há razão, não há motivo, Senhor, para não entender a santidade que há no teu nome, Pai. Eu venho te glorificar, Senhor, porque o Senhor é o pastor das nossas vidas. Porque o Senhor nos guia a águas tranquilas, porque o Senhor nos faz repousar em passos verdejantes, porque o Senhor quer cuidar de nós, meu Pai. Senhor, cuida dessa pessoa que está aí ouvindo
em meio ao turbilhão, em meio à tormenta, em meio à tribulação. E muitas vezes não ouvimos a tua voz, porque o Senhor quer nos levar para um lugar de descanso, o Senhor quer nos levar num lugar de silêncio, o Senhor quer nos levar a um coração aquieta, aquietado, a um coração calmo. Né? Tua palavra diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O Senhor quer aquietar o coração dessa pessoa, o Senhor quer aquietar o meu coração, para que em meio ao turbilhão, em meio à dificuldade, essa pessoa venha entender que o Senhor é aquele que cuida, aquele que guarda, aquele que guia, aquele que prepara a mesa diante dos inimigos, aquele que, mesmo quando várias pessoas quiserem o seu mal, o Senhor está preparando uma mesa diante de você. Senhor, por favor, nos dá essa certeza. Muda a nossa maneira de saber, de pensar, Pai. Muda, meu Pai. Muda o nosso coração, Senhor. Dá-nos um coração que crê. Dá-nos um coração que descansa. Dá-nos, Senhor, um coração que sabe quem é o Deus que sirvo. Por favor, Senhor, em nome de Jesus, nos entregamos a Ti nesta manhã. Amém. Amém. Bom dia. Eu desejo de coração que o Senhor venha a, durante o dia, a colocar no teu coração essa certeza, a gerar em você um pensamento de cuidado, de quem é cuidado. Você que cuida do idoso, você que cuida de uma criança especial, você que cuida de crianças na escola, no seu trabalho, você que cuida, de pessoas num hospital, se permita ser cuidado pelo Senhor e se permita descansar fisicamente e descansar também espiritualmente naquele que todas as coisas pode, naquele que criou você, naquele que criou o mundo e naquele que deu a sua vida pela sua vida. Crê no Senhor Jesus e Ele vai fazer, tá bom? Obrigada por estar aqui comigo. Obrigada, viu? É muito bom ter você todos os dias aqui. Deus abençoe. Fique com Deus.